boa noite para ti, né, para vocês. Essa é o nosso último estudo sobre o tema O Grande Conflito. E hoje a gente vai tratar sobre o triunfo do amor de Deus, ou seja, o fim do tempo do fim, né? E assistindo, a gente gostaria que você curtisse, né? Ou também se inscrevesse nesse canal. A gente está começando com o canal e é uma forma de expandir mais a palavra de Deus, né? Então, se você pode curtir e comentar, né, para atingir mais pessoas, né? E o assunto, o tema dessa semana é muito interessante, que poucas pessoas conhecem, né? Então, para a gente começar, a gente vai fazer oração. Boa noite para vocês. Vamos nesse momento falar com Deus. Querido Pai, grande Deus, nesse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, fale conosco, Senhor. Dá-nos a presença do Teu Espírito Santo para nossas vidas e para a vida dos nossos ouvintes. Orienta-nos, Senhor, quanto à Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o triunfo do amor de Deus. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhe enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 3 e 4, né? Então a gente chega nesses versos onde que o mal já cessou, né? A maldade cessou, né? O sofrimento já acabou, que é pós volta de Jesus, né? Mas antes, um pouco antes da volta de Jesus, a gente tem um evento, né? Ou alguns eventos. Se a gente falar de sinais de profecia que vai acontecer, são poucas, porque a maioria das profecias já aconteceu, né? Mas Apocalipse 22, 11 e 12 diz o seguinte: deu o fechamento da porta da graça. Aqui diz o seguinte, que o justo vai continuar na justiça e o ímpio vai continuar na impiedade. Ou seja, um tempo que a porta da graça fecha. Então quem está salvo não se perde. E quem está perdido não se salva, porque foi já selado o destino de cada habitante da terra, né? E quando fecha a porta da graça, no livro de Daniel capítulo 12, né, Mateus também 24, fala sobre o tempo de angústia. Então Daniel capítulo 12, no versículo 1, disse: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, no período que se fecha a porta da graça, então é um tempo de angústia, e o qual os filhos de Deus vão passar por esse tempo, né? Mas esse tempo, ele é muito curto. É interessante notar, gente, que ao aproximarmos dos finais dos tempos, aproximarmos da volta de Cristo, Satanás ele vai intensificar os seus esforços para desviar o ser humano do caminho do Senhor. Satanás vai trabalhar, já está trabalhando, mas vai aumentar em intensidade maior, de maneira que até as pessoas que creem na volta de Cristo possam desanimar, possam esfriar,
achar que Cristo não vai voltar, achar que tudo está perdido. Então, Satanás trabalha para desestimular o povo de Deus a não ter a esperança de poder encontrar com Cristo, que Cristo vai voltar para buscar seu povo. E nesse tempo de angústia que você citou de Daniel 12, versículo 1, esse vai ser um período difícil para o povo de Deus, porque é um momento de vai haver perseguição, ameaças, decreto de morte, marca da besta. Tudo isso aí, né? Quando você vê lá em Apocalipse, meu, que aqueles que não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar e nem vender, os bens vai ser confiscados, o emprego vai ser perdido, vai ser tirado, tudo vai ser tirado do povo de Deus, né? Aí, interessante que pós, né, um tempo de angústia, selamento, né, tempo de angústia, né, também juntamente pós vem as pragas para as pessoas, para os perdidos, né? Mas assim, o que mantém, né, a pessoa firme justamente a esperança, né? A esperança que ela tem no retorno de Cristo, né? E a esperança é que incentiva a pessoa ela ser fiel a Deus, né? Ela andar com Deus, ser íntegro com Deus. O livro de Jó, né? Bem interessante, né? Que Deus diz a Satanás, né, que não existe ninguém igual a Jó em integridade, né? E nesse tempo, todas as pessoas que vão ser salvas, elas vão ser íntegras, inteiramente íntegras a Deus. Então, para eu e você nos prepararmos para esse tempo de angústia, nós começamos a preparar hoje, né? Agora. Então, como é que é o preparo? O preparo vem com a comunhão com Deus diária, por meio da oração, do estudo da Bíblia, do cântico, da oração a Deus. Então, nós precisamos exercer essa comunhão todos os dias, para que quando vier esse momento de dificuldade, de luta, que é o tempo de angústia, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos permanecer fiéis. Porque também nesse tempo também, né, Eugênio? Quando Cristo terminar o seu trabalho de intercessão e julgamento do santuário celestial e o Espírito Santo for retirado da vida dos ímpios, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Está perdido. Né? Mas o povo de Deus, ele ainda vai ficar com certo receio por causa da aflição, que vai ser muito grande. Ainda bem que Jesus fala que essa aflição ela vai ser breve. Muito breve, né? Mas, olha, o Salmo 91 é o segundo salmo mais conhecido, né? O primeiro é o 23, o segundo é o Salmo 91. E o Salmo 91 foi escrito justamente para esta época, né? Você pode abrir sua Bíblia depois e você conferir o Salmo 91, né? Vai ser sobre o povo de Deus nos últimos dias, né? Quando vinha a perseguição, né? Quando o povo foi selado, quando o povo de Deus ainda estiver em angústia, essas promessas do Salmo 91 vai confortar e vai acontecer, né? O que está escrito no livro, no Salmo 91, né? O mais interessante é o seguinte, olha, Jesus, ele fez a promessa. João capítulo 14, de 1 a 3, ele fala que ele iria voltar, né? Mas ele ia voltar. Mas se pensar bem, o povo de Deus vai se alegrar muito com o retorno de Cristo. Vai ser a maior alegria no coração do ser humano, né? Daqueles que vão estar preparando, daqueles que já estão se preparando, que vai estar preparando quando ele voltar, vai ser o retorno, né? Mas e para os perdidos? Veja bem, quando Cristo, no último momento do Monte das Oliveiras, ele diz para os discípulos que
que ele voltaria, então essa promessa de que ele voltaria para buscar os discípulos e todo o seu povo, aquilo encheu o coração dos discípulos de esperança, de coragem e de ânimo. Então, para quem está se preparando para a volta de Cristo, quando Cristo vier, essas pessoas elas vão estar cheias de alegria no rosto, cheias de alegria no coração, porque vão encontrar com Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz por nós. Quanto aos ímpios, os ímpios é um momento de desespero, de ansiedade, desejo de morrer antes do momento. Então, esse é um momento muito ruim para os ímpios, porque nem poder contemplar direito a face de Cristo vão poder, porque não vão suportar a luz. Apocalipse 6, 15 e 16 diz o seguinte aqui, ó. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aqui, é desespero, é loucura tal que eles vão pedir as rochas que caia sobre ele. É por isso que não vale a pena ficar de fora. É por isso que não vale a pena viver sem Deus, longe de Deus. Mas o que aconteceu com esses ímpios, gente? Eles tiveram oportunidade, eles tiveram uma chance de conhecer a palavra de Deus, de aceitar a Cristo. Eles tiveram tempo suficiente para poder ter um relacionamento com Cristo, se prepararem para esse dia. Todas as pessoas, não é haver uma única pessoa na Terra que vai dizer que Deus foi injusto, que não teve oportunidade. Todos. Mas a salvação é uma questão de escolha. Vida e morte é questão de escolha. Infelizmente a vida eterna, na mente do ser humano, é uma coisa de um futuro distante. E geralmente as pessoas, a parte das pessoas prefere agora, prefere viver os prazeres que esse mundo oferece e que esses prazeres que ofendem a Deus, Então, prefere viver longe de Deus e viver sem Deus. Mas todas as pessoas tiveram oportunidade. Naquele tempo, vão ter oportunidade. Quando Cristo voltar, ele vai vir de forma visível, em pessoa, e todos os anjos tocando trombeta, e aqueles mortos, aquelas pessoas que morreram, mas crendo em Jesus Cristo, vão ressuscitar um novo corpo, um corpo perfeito, e aqueles que estiverem vivos, que também aceitaram Jesus, vão ser transformados, vão ser levados até os braços de Jesus nas nuvens dos céus. Os ímpios vão continuar mortos, os que já morreram, e os que estiverem vivos vão morrer no esplendor da presença de Cristo. Bom, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, gostaria que você lesse aí, capítulo 20. Então vi descer, versículo 1 a 3, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou após selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, durante os 1000 anos, quem vai ficar aqui na Terra, gente? Tem alguém vivo aqui na Terra? Quem vai estar vivo aqui na Terra durante esses 1000 anos? E como vai estar a Terra durante esse período? A Terra vai estar normal? Vai estar toda destruída? Como é que vai estar o estado da Terra durante esses 1000 anos?
É interessante, desde que houve nação, desde o começo, né, Satanás ele vive para fazer maldade, para tentar, para levar a pessoa ao pecado, né, ao fracasso, e quem seduziu nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, foi ele. Então ele vive para tentar, para levar a pessoa ao mal. Então quando Cristo volta, ele volta para buscar, para cumprir sua maior promessa. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, né? Os que estiver vivos, né, fiel a Deus, né, juntamente vão ser transformados e vão subir para morar com o Senhor. Mas aqueles que foram perdidos, que rejeitaram o Senhor, quando Cristo volta, eles morrem. Então a terra fica vazia, né? Sem ninguém. Vamos ver o texto de né? Jeremias capítulo 4, meu gente? Jeremias 4, versículo 23 a 25. 23 a 25, né? Então aqui diz o seguinte, olha. Vamos ver se muitas pessoas acreditam que durante os 1000 anos vai ter pessoas vivas aqui, ou então tem uma oportunidade novamente de aceitar a Jesus Cristo ou alguma nação. Vamos deixar a Bíblia responder, Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 25, você pode conferir, saber se vai ter alguma pessoa viva, algum ser humano vivo durante esses 1000 anos aqui na Terra. Olha, olhei para a terra e ela sem forma e vazia, igual na criação, né? Ela sem forma e vazia, né? Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Isso. Então, Jeremias, contemplando esse momento, em visão, não sei ali, Jeremias escreve que ele viu que a terra estava sem forma e vazia, terra toda destruída e que não tinha nenhum morador vivo. Jeremias 25, 33, parece também, gente? Isso, aqui diz, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão planteados, nem recolhidos e nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Justamente isso aqui, né, é sobre a volta de Jesus, a questão dos ímpios, dos perdidos sobre a volta de Jesus, né? Eles morrem, perecem, né, e não vai ser enterrado. Nem luto, nem cerimônia fúnebre vai ter, porque eles vão estar como esterco. Como é que é o esterco? Fica sobre a terra. Vai se decompondo. Agora eu pergunto, né? Jeremias escreveu o seu livro em torno de 600 a.C. De 600 anos antes até hoje são 2.600 anos. Isso aqui não aconteceu, né? Porque tem um tempo para acontecer justamente pós a volta de Jesus, né? Então, durante os 1000 anos aqui na Terra, ser humano vivo não vai ter ninguém. A oportunidade de salvação foi antes dos 1000 anos, antes da porta da graça se fechar. Quem foi salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Agora, quem vai estar vivo aqui na Terra, gente? Somente Satanás. Só Satanás. Preso por uma cadeia de circunstâncias, né? Porque ele não pode ir para o canto daqui preso, não tem ninguém para tentar, vai estar na cadeia do pensamento. Veja bem, algumas pessoas acreditam que, pelo fato de Apocalipse 20, versículo 1 a 3, falar que um anjo prendeu Satanás com a corrente, então as pessoas esquecem que o livro do Apocalipse, a maior parte Simbólica. é simbólico, 98%. Simbólico. Então, aqui não é Satanás sendo amarrado em corrente, como o Eugênio falou no início aqui. Satanás ele vive seduzindo, tentando, enganando as pessoas. Como na Terra, durante esse período, não vai ter ninguém vivo, no céu e nos outros mundos criados por Deus, ele não pode ir também. Então, ele e seus anjos, eles vão estar restritos a essa terra.
ele vai simplesmente contemplar a terra toda desolada, toda destruída, e ele vai ver que foi por causa do pecado dele que a terra está naquela situação. O engano dele, Ou o seja, pecado dele. ele vai ficar na cadeirinha de pensamento, apenas refletindo a besteira que ele fez de rebelar contra Deus, contra o trono de Deus. Ele dizia, né, que subia acima de todas as nuvens e ia ser semelhante ao Altíssimo. Mas pelo contrário, ele desceu. Em vez de subir, ele desceu, né? Isaías 14 e Ezequiel 28, né? Isso, 14, 12 a 14, você pode conferir, né? Mas veja bem, então Jesus, ele vem, e para onde é que vai os salvos? E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E onde? Isso. Enquanto Satanás vai estar restrito somente aqui à terra toda destruída e os ímpios vão estar mortos, o povo de Deus vai estar no céu durante os 1000 anos. A gente poderia até ler o texto, Apocalipse 20, de 4 a 6, a né? 6. Depois eu comento. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoravam a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Os restantes dos mortos perdidos, eles não se reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a dos santos, dos justos. Né? O restante, eles não vão ressuscitar até que completasse 1000 anos. Né? Versículo 6, feliz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Né? Então o salvo vai fazer o quê? Então os salvos, durante esses 1000 anos, eles vão reinar com Cristo e com Deus. Veja bem, mas qual é o trabalho dos santos, do povo de Deus? Eles vão julgar, juntamente com Cristo. Julgar quem? Os ímpios, e julgar Satanás e seus anjos. As pessoas podem alegar assim, mas não já foram julgados porque os ímpios não foram para o céu? Mas veja bem, o ser humano, nós não somos Deus. Nós não sabemos por que um foi salvo e por que o outro foi perdido. Há pessoas que a gente pode imaginar, essa vai para o céu. E outras a gente pode imaginar, essa não vai para o céu. Mas só quem sabe mesmo é Deus. Então, durante esses 1000 anos, nós vamos querer saber por que algum ente querido, algum amigo, algum vizinho, que a gente achava que iria para o céu, mas não foi. Tem mães que os filhos vão se perder. Tem Sim. filhos que não vai ver a sua mãe, né? E aparentemente eram pessoas que eram tementes a Deus. Sim. E nesse momento é que cada caso, cada ímpio, aí o povo de Deus vai olhar o quê? Nos registros, onde Deus vai mostrar. Olha, esse filho meu aqui, eu fiz de tudo para salvar ele, mas ele rejeitou a minha misericórdia. Ele rejeitou a oportunidade, o tempo que eu dei para ele me reconhecer como Deus e como Salvador. E não, mas interessante é o seguinte, que Deus, ele trabalha no coração das pessoas para salvação, né? Então, é tudo que a gente, né, faz, tem um registro. Nós temos um anjo, né, que esse anjo também, ele relata as nossas ações, e nossas ações estão registradas em livros, né, o qual vai ser julgado, né? Então, o pecado, ele tem que ser confessado, ele tem que ser perdoado. Às vezes tem até pessoa que, quando a pessoa ela não reconhece a Deus como Deus, a Cristo como Rei, como Salvador, e ela se perdeu, isso é normal porque ela tira como ímpio. O ímpio é aquele que não reconhece o Senhor como Deus,
né? Que não tem nenhuma ligação com Deus, não tem nenhum temor com Deus. Mas tem aqueles que têm um temor, né? Mas ainda não renunciaram aos seus pecados. Sim. E sobre isso aí, né, que vai ter, você vai conferir por que não está. Né? Por que pessoas salvaram? Você imagina pessoas que foram más e quando chegaram no instante da vida, elas se arrependeram. Ou no último suspiro, o Espírito de Deus trabalhou no coração delas, elas se arrependeram e salvaram. Por exemplo, né? Manassés. Manassés foi um rei ímpio. Um rei ímpio, né? Que sanguinário, né? Sanguinário. Outro exemplo que eu posso dar aqui é de Saulo. Olha, Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos, né? Que foi no livro de Atos. Ele foi apedrejado por pregar a verdade. E quem consentia na morte dele foi Saulo. Só que tempos pós, né, esse Saulo se converteu e tornou o grande apóstolo Paulo. Agora você imagina nos céus quando Estevão ele olha para Paulo, né? Então ele vai poder ver, né, que Paulo ele se arrependeu, né? E que Deus ele é justo, né? Assim como Manassés, né? Assim como Manassés. Manassés foi o pior rei de Judá. Agora, veja bem, então, quando o povo de Deus olhar pelo registro e ver que o julgamento de Cristo foi justo, foi correto, que ele agiu de forma certa com todas as pessoas, Imparcial com todos. Isso. Então, o povo de Deus ele vai reconhecer que Cristo foi justo em não levar o ímpio, aquele que rejeitou a misericórdia de Deus, para o céu. Mas Deus também foi justo em levar Saulo, que é Paulo depois, em levar Manassés, porque pecaram, mas eles confessaram os seus pecados, arrependeram e mudaram de vida. Então, hoje, você que está nos ouvindo, quem sabe você tem se rebelado contra Deus, quem sabe você tem pecado, você tem desobedecido a lei de Deus, mas se você confessar o seu pecado, se arrepender de coração, João diz que nós temos um advogado no céu que nos perdoa. E ele também pode perdoar você. E às vezes, né, você achar que uma pessoa boa, que não faz nada de mal com ninguém, faz as contas em dia, né, não deseja mal para ninguém, até ajuda uma pessoa, e por você ser uma pessoa boa, né, de fato você pode ser uma pessoa maravilhosa, por isso você vai ser salvo. Ele vai, não vai. Porque você também é pecador e precisa do perdão de Deus, né, e dos seus pecados, né? Mas assim, interessante que conclui tudo, né, com Apocalipse 21, no versículo 21, capítulo 21, diz, ó, vi novos céus e nova terra, por o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, né? João 14 diz, Jesus diz que ele ia preparar moradas. E as moradas que ele ia preparar justamente era a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro, de pedra preciosa, de pérola, né? Ali tinha uma praça, tem a água da vida, tem ali um lago com a água da vida, lugar onde o coração não sente, até agora não sentiu, o olho não pode ver e nem passou pela mente do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles. Porém, depois de 1000 anos, né, essa cidade, ela desce, segundo aqui a visão de Apocalipse de João, né, a cidade desce, né, e estamos já no finalzinho da história, né? A cidade desce, mas acontece, tem o último acontecimento. Satanás aqui diz, né, no versículo, no final do versículo 3, é necessário que ele seja solto
por pouco tempo. E o que acontece? Então veja bem, quando Deus descer a cidade santa ali sobre o monte, o povo de Deus vai ficar dentro da cidade, toda cercada. Aí, Cristo, ele ressuscita os ímpios, aqueles que não foram para o céu. Mas, qual o motivo de Cristo ressuscitar um ímpio, se não vai levar ele para a Nova Jerusalém, não vai morar na Nova Jerusalém? Bom, isso o texto de Romanos, 2 Coríntios 5, 10, você podia ler o texto, 2 Coríntios 5, 10, vamos para a Bíblia, né? A Bíblia fala: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que estiver feito por meio do corpo. Isso. Então, o ímpio, aquele que não foi para o céu e que não vai morar na Nova Jerusalém, ele vai ser ressuscitado para receber a sentença, o galardão dele. Qual é o galardão dele? Morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como ele não se arrependeu, então ele vai receber a sentença, vai receber destruição. Então, só que nesse ponto, Satanás vai enganar os ímpios mais uma vez. Satanás não desiste. Mesmo ele sabendo que já está derrotado, já foi derrotado na cruz, mesmo nesse momento ele não desiste. E aí, ele vendo que os perdidos são como a areia do mar, ele vai incentivar os ímpios a juntarem a ele seu exército para poder invadir a cidade santa e querer tomar a força. E eu penso o seguinte, eu penso que Satanás vai alegar que ele ressuscitou os ímpios. Também. Entendendo? Aí vai novamente enganar. Agora, Satanás estava preso porque não tem ninguém para enganar. Agora ele tem, a grande multidão, né? Que é igual a areia do mar, que diz aqui. Né? Aí acontece, né? Ele sai então para tomar a cidade. No capítulo 20, versículo 7, diz aqui: quando, porém, completasse 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Foi solto. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Peleja contra quem? Peleja contra Deus e contra o povo de Deus. Né? Diz aqui, ó, o número desses, versículo 8, dessas é como a areia do mar. Então marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, que é a cidade santa, né? E a cidade querida. Então aconteceu, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Né? Então desce fogo e enxofre, né? Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, nesse momento Deus fogo vai descer e vai destruir Satanás e vai destruir todos os ímpios. Então, o fogo, o lago de fogo e enxofre, ele foi preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Mas esses ímpios, eles se aliaram a Satanás. E como eles se aliaram a Satanás, eles também vão sofrer as mesmas consequências de Satanás. A diferença é que o ímpio vai queimar menos tempo. Satanás e seus anjos vão queimar mais tempo. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu sei que você está me ouvindo aí. Muitas pessoas acreditam que nesse tempo, nesse momento, Satanás e seus anjos ímpios vão ficar queimando para sempre. Nunca vão parar de queimar. No verso 10, o diabo, sendo Deus, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e noite pelos séculos dos séculos. É o que você diz, tem muita gente que acredita que vai ser uma eternidade no fogo. Mas será? Sim, veja bem. A gente tem que recorrer a outros textos da Bíblia
para ver se confere com aquela interpretação que você está tendo de um livro da Bíblia. Porque quando o texto diz que os ímpios, Satanás, vão ser queimados eternamente, eles vão serem queimados do início até o final. Nada vai impedir de eles serem queimados totalmente. E para te provar que essa forma que nós acreditamos estão corretos, nós vamos usar o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Fala de forma bem clara o que vai acontecer com Satanás e os ímpios. Verso 4: Pois eis que vem um dia que arde como fornalha, todo o soberbo e todos os que cometem perversidade serão como restolho. No dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raízes e nem ramo. Quem é raiz? Satanás, e ramo? Os ímpios. Né? Então, diz o seguinte, que não vai deixar, Deus não vai deixar nem raízes e nem os ímpios, né? Mas também Judas, ele fala sobre isso aí, né? Judas, capítulo 7, diz aqui, ó, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno e sofrendo punição. E eu pergunto, né? Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não. Queimou, mas queimou para sempre. Foi destruída eternamente para sempre. Queimou do início até o final. Até o fim. Então, aqui são exemplo da punição do fogo eterno. Então, meu querido, se você pensa ao contrário, né, que as pessoas ímpias vão queimar no inferno, vai com Satanás, né, então haveria uma vida eterna. Haveria duas vidas eternas, uma na glória e outra no inferno. No inferno. Né? E na verdade, desde que entrou o pecado aqui na terra, Deus falou tudo para resolver o problema do pecado. Então a terra, ela vai ser purificada. Então não vai haver mais pecado e nem pecador. Né? Nada de pecado e nada de pecador. Então as pessoas, os ímpios que escolheram viver sem Deus, elas não vão ter mais vida, elas vão ser destruídas. Isso. Então, quando chegar nesse ponto, né, gente, o grande conflito é a controvérsia entre Cristo e Satanás terá chegado o final. E está sendo provado por todo o universo que as acusações de Satanás contra o reino de Deus eram falsas. Satanás acusou que Deus era injusto, que Deus criou uma lei, mas o ser humano não podia cumprir, que o governo de Deus tinha falhas e que se os anjos adorassem ele, queria construir um governo melhor do que o de Deus. Então, nesse momento, todo o universo vai reconhecer que Satanás, Lúcifer, ele era um enganador. E o povo de Deus vai viver eternamente na nova terra, no novo céu. Vamos viver no paraíso. Vamos viver para sempre. Olha, nós estamos na parte final, né, Eugênio? Vou fazer minhas últimas considerações, depois do Eugênio fazer dele. Nós vivemos num mundo em que tem muita dificuldade. Luta, doenças. Temos perdido entes queridos, amigos, sofrimento, dor, tristeza, lágrimas. Eu sei que você está nos assistindo, talvez você esteja vivendo isso na sua vida, na sua família. Mas quero te dizer que essa situação está chegando ao final. Está perto de Cristo voltar para nos buscar. E
quando Cristo voltar para nos buscar, e quando Satanás for destruído juntamente com os ímpios, nós vamos poder morar nessa terra, não do jeito que ela está, mas a terra renovada, mais bonita ainda. E Deus tem reservado um lugar para você. Apenas Ele está esperando a sua decisão, a sua escolha. Ele está te chamando. Venha, filho, que eu quero transformar a sua vida. Que Deus possa encher o seu coração de esperança, da certeza de que Ele vai voltar para te buscar. Quando Deus criou a terra, né, a Bíblia diz que em Gênesis que na virada do dia Ele vinha aqui. Ele passava tempo com Adão e passava tempo com Eva, né? Mas ele não morava aqui. Ele tinha um trono e lá é onde ele morava, né? Diferentemente, a Bíblia diz, entendeu, que nós vamos morar. O trono de Deus vai ser aqui. A cidade santa vai descer aqui para a terra e nós vamos morar com Deus. É um privilégio a gente morar com Deus, né? Privilégio tanto que Deus deixou lá o seu trono, né? Deixou sua glória e ele veio aqui, viveu como homem, sofreu como homem, foi crucificado, a pior morte, para que eu e você tenhamos vida eterna. Então, a cruz, ela mostra o valor que eu e você temos, porque nós somos filhos de Deus, tá? Fomos criados para ser eterno, para ser felizes, né? Fomos criados para viver o que Deus fez, o melhor que Deus fez, porque nós somos herdeiros, né? Que a esperança possa estar sempre no seu coração. Cada dia você pode ter uma comunhão com Deus, pode levantar pela manhã, pode falar com Deus, Deus fica ansioso para te ouvir. Cada dia você pode abrir a palavra e Deus vai falar com você, Deus quer falar ao seu coração, né? Deus quer ter um companheirismo com você, tá? Então, se prepare que Jesus logo vai vir. Um grande abraço. Um abraço para você. Até o próximo live, né? Nós vamos estar com outro assunto novo. Nós estamos no livro de Marcos, né? Aqui, nós estamos no livro, o assunto era o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E no próximo live nós vamos estar com um assunto novo. Aguardamos você para a próxima live. Um abraço. Um abraço.